Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Tudo bem? Mais uma manhã estamos aqui na presença de Deus e você é nosso convidado a cada dia, a cada manhã, poder participar conosco, seja ao vivo, seja aqui, né, nesse momento, ou seja mais tarde, você participando, você deixando seu recadinho, você curtindo, você compartilhando. Mas graças a Deus. E o que Deus nesta manhã coloca no meu coração para falar com você é o que está em 2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo São Paulo fala que o objetivo, né, do seu ministério, o objetivo do ministério de Deus, da pregação da palavra é alcançar vidas, né? E ele diz assim, ó, pelo que tendo esse ministério assim já alcançamos misericórdia e não desfalecemos. Nós como cristãos, nós como povo de Deus, como servo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós não devemos desfalecer para parar, desistir de pregar o evangelho. E ele fala assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcias, nem alterando a palavra de Deus. Nós devemos cuidar para não achar que, eu acho isso, eu acho aquilo, ou aquele falou isso, ou aquele falou aquilo, e foge daquilo que é fundamento, daquilo que é essência, a palavra de Deus. Então, não alterando a palavra de Deus. E fala mais, mas pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Pela verdade. E quando fala a verdade, irmãos, Jesus se manifestou, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é dele que nós devemos pregar, sempre mencionar Jesus como nosso único, suficiente Salvador, como aquele que é a verdade. E muitas vezes o que temos visto, na verdade, é que muitas vezes a mentira acaba se tornando verdade. A mentira quer se tornar a verdade. O diabo quer se tornar a verdade. Porém, ele não é a verdade. E muitas pessoas têm acreditado nesta mentira. Versículo 3 diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Ou seja, o evangelho de Cristo, o evangelho do Senhor Jesus, tem sido pregado e anunciado e falado, mas muitos não acreditam. Muitos não recebem, porque acham que é um evangelho de homens, porque acham que é um evangelho de pessoas, mas não é um evangelho de pessoas. Muitos não creem na Bíblia porque a primeira fala deles mas ela foi escrita por homens. Só que não sabem analisar como que surgiu a palavra de Deus, como que ela foi escrita realmente. Porque a própria palavra diz que não foi dada por homens. Não foi apenas o homem escreveu lá, foi lá mas elas foram inspiradas por Deus. Foram inspiradas pelo Espírito Santo. Mas não é o caso de nós falarmos desse tema, nesse objetivo hoje. É dizermos que muitas vezes a mentira acaba se tomando o lugar da verdade. No versículo 4 diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos ou das pessoas, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, as pessoas têm se deixado se tornarem cegas, porque existe um príncipe, existe um demônio, existe o diabo que acaba cegando, né, o entendimento das pessoas, a compreensão das pessoas. Por mais que muitas vezes se prega a palavra, por mais que muitas vezes se fala da palavra, por mais que existem tantos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas retas, pessoas santas, claro que existem os falsos profetas, claro que existem as pessoas que não vivem o evangelho. Existem sim, claro, para todos os ramos
Existem as pessoas que são más, mas a palavra de Deus, ela tem sido anunciada, tem sido falada, tem sido pregada, tem sido compartilhada. E muitas vezes as pessoas não enxergam, as pessoas duvidam, as pessoas negam, as pessoas viram as costas, as pessoas dizem, dão desculpas. Porém, é uma forma do diabo fazer com que elas fiquem cegas, que elas se tornem cegas. É como essas pessoas que colocam uma figura e falam assim e colocam como objetivo: vê nessa figura e ache 7 respostas, ou ache 7 formas de coisas que você vê nessa figura. E você olha, às vezes você olha 10 minutos, você não consegue ver 2, você não consegue ver 3 coisas. A mesma coisa é isso. Às vezes nós olhamos a palavra de Deus, às vezes nós lemos a palavra de Deus e ela não passa de ser uma escrita, de ser uma letra. Mas para a gente poder compreender e entender, é necessário ter a revelação do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, creia em Jesus, acredita em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, chama por Ele, clama por Ele, peça para que Ele faça parte de você. Talvez você fale assim, eu não entendo, mas peça que o Espírito Santo venha, Ele vai te fazer entender, vai trazer a revelação. Olha mais do que fala essa palavra, pois não nos pregamos a nós mesmos. Aqui o Carlinhos não está falando dele. Quem é ele para estar falando dele? Quem é Paulo para estar falando de Paulo? Mas não, ele está falando, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. Se temos alguma coisa a fazer, nós somos servos, apenas servos, servir ao nosso Senhor, servir como alguém que traz a palavra de Deus para você poder crer, porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Creia no Senhor, creia, nós estamos aqui anunciando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Pode existir um mundaréu, um monte de contos de fadas, um monte de historinhas mentirosas, enganosas. É como aquelas historinhas que nós ouvimos desde crianças, sobre 7 anões, sobre os porquinhos que falam, sobre tantas outras coisas, né? A vovozinha com o bicho lá que come ela e quer pegar a vermelhinha lá, o chapeuzinho vermelho. São tudo histórias em que criam ilusões na mente das crianças. Porém, esta história, a história de Jesus Cristo, que morreu por nós, que pagou o preço, o nosso preço, que a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é por Cristo Jesus, pela graça nós somos salvos, mediante a nossa fé em Jesus. Não existe outro meio de salvação. E no versículo 5 fala assim, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. E quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo? Quem que brilhou? Jesus. Jesus brilha, irmãos. Jesus brilha nas trevas. Nem mesmo as trevas podem conter o brilho de Jesus, a glória do Senhor, a presença do nosso Deus. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, mesmo diante das mentiras, não ofuscará a glória do Senhor, não ofuscará a luz do Senhor. E todos aqueles que
olharem para Jesus, todos aqueles que crerem em Jesus, receberão a sua luz, receberão paz, receberão vitória, receberá o presente, a maior dádiva que o homem pode receber em suas vidas, que é a salvação, Percebem que Judas estava com Jesus, Judas andava com Jesus, Judas caminhava com Jesus, estava todos os dias vivendo com Jesus. E, no entanto, ele não conseguiu, ele não percebeu a luz no Senhor. Ele não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele deixou que o príncipe, como diz aqui, o Deus deste século, o cegasse, a ponto dele vir até a vender Jesus por 30 moedas de prata. Eu quero dizer para você que o diabo trabalha assim. O diabo trabalha assim para fazer com que a verdade se torne mentira, fazer com que o caminho de Deus seja o errado, fazer com que a palavra de Deus seja velha, seja monótona, seja esquecida. Mas não, irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso, santo, único e verdadeiro. Nós temos o Espírito Santo que sempre trará a luz através da palavra de Deus, trazer o conhecimento, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, da palavra de Deus, nós recebemos conhecimentos, e o conhecimento traz, como nesse versículo, que a iluminação ela vem através do conhecimento da pessoa de Jesus. Conheça Jesus de perto. Conheça, o próprio Deus diz, conheçamos, o profeta, Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se aproxime de Deus, clame por Ele, busque a Ele, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto Ele está perto. Não deixe que as trevas, não deixe que o príncipe, Jesus certa feita disse assim, não vos falareis mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, Satanás, que não tem nada comigo. Entrega a sua vida a Ele, entrega cada dia mais, e você que já está na presença, renova seus votos, renova a sua vida todos os dias, todas as manhãs. Não permita que Satanás coloque tapas, aquilo que o cavalo, o burro, carrega nos seus olhos para não ver o que está só na frente para poder caminhar. Não permita que o diabo coloque vendas na sua frente para que você não consiga ver. Saiba que Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que nos renova, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos mantém de pé, andando, caminhando. Vamos orar, Pai, aqui estamos na Tua presença. É muito sério, Senhor. É muito sério quando diz esta palavra que o príncipe deste mundo tem cegado. E quando fala de cegar, ó Deus, não tem cegado apenas os incrédulos, mas tem cegado os próprios cristãos muitas vezes. Tem cegado, Senhor, a própria igreja, Senhor, achando que muitas vezes a mentira pode ocupar o espaço da verdade, Pai. Mas, meu Deus, no nome de Jesus, que todos sejam iluminados através do conhecimento da palavra, através da pregação da palavra, através do ensino da palavra, através da manifestação da luz do Senhor, da presença do Senhor, da glória do Senhor, da vida de Jesus Cristo em nosso meio, Pai. Pai, no nome de Jesus, a Sua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a Tua palavra. Cria, Deus, através dessa manifestação da Sua palavra, Senhor, aos corações, Senhor, aos ouvidos, Pai, cria nelas fé, Senhor. Cria nelas a condição delas escolherem, eu quero conhecer Jesus, eu quero Jesus. Para elas, Senhor, clamarem e dizerem, Senhor, entra na minha vida. Pai, opera nessa manhã, meu Deus.
Opera neste dia, Senhor. Opera nestas vidas, nesses lares. Talvez pessoas estejam se sentindo desprezadas, esquecidas. Mas o Senhor não é um Deus que esquece. O Senhor não é um Deus que abandona. Não, Senhor. O Senhor é um Deus acolhedor, um Deus de salvação, um Deus de libertação, Pai. Abençoa, meu Deus, no nome de Jesus, tira a tristeza desta alma, tira a tristeza deste coração, Pai. Tira, Senhor, as maldades, Senhor, desta vida, deste coração, meu Pai. Opera, Jesus, de uma forma toda especial, que Satanás seja amarrado, que esse príncipe desse mundo seja amarrado, no nome de Jesus, Pai. E que essas vidas, assim como cadeias, sejam quebradas, no nome de Jesus, meu Deus. Opera para a glória e honra do Teu santo nome. Abençoa o nosso dia, abençoa o trabalho, todos nós sejamos agraciados, abençoados por Ti, e assim sejas. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, graças a Deus. Deus seja louvado. A cada manhã, a cada dia, Deus seja louvado pela sua vida. Glória a Deus. Bom dia, Rosângela, paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor resplandeça a glória, o brilho dele, a luz dele na sua vida, na vida da sua casa, de sua família, no nome de Jesus. Bom dia, Sabrina. Deus abençoe grandemente, que alegria você nos dá de estar aqui nesta manhã. Deus prospere o seu caminho, Deus abençoe poderosamente a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, suas primas, primos, todos, tios, sejam agraciados, tocados, abençoados, no nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça cada vez mais a sua luz na sua vida, Sabrina. Deus abençoe vocês que vêm depois, grandemente, vocês que têm curtido, vocês que têm nos agraciado com palavras, com bom dia, com boa tarde, deixando um recadinho, compartilhando esta mensagem. Quero agradecer no nome de Jesus. E se você que ainda não fez, como diz o povo, né? Aperta lá é de graça o curtir, né? Compartilha com alguém, leva essa palavra para alguém que você vê que precisa. No nome de Jesus você estará sendo um canal. E quem mais vai ficar feliz com isso? O Carlinhos até fica feliz, mas não é o Carlinhos, não. É o próprio Deus que fica feliz quando você... Não, essa mensagem tem que ir para aquela pessoa que precisa. Amém? Deus abençoe, um grande abraço no nome de Jesus. Obrigado, Sabrina. Amém. Deus abençoe.